Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Nesta manhã de sábado, feriado, estamos comemorando a proclamação da República e já agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito e ainda vai fazer. Agradecemos ao Senhor pela noite de sono, por este novo dia, esta nova oportunidade que Ele nos concede de juntos meditarmos na palavra dEle. Aleluia! E nesta manhã, nós queremos consagrar, Senhor, as nossas vidas, a nossa família nas Tuas mãos. Eu consagro todos aqueles que ouvem a Tua palavra todos os dias através do pão diário e através da minha vida, da minha pessoa. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, suprindo as necessidades, curando as enfermidades, libertando aqueles que se encontram cativos, Pai. Aqueles que se afastaram da Tua presença, traga de volta, Jesus. Que o Senhor vai buscar umazinha, deixa as 99 e busca aquela ovelhinha que está desgarrada do rebanho. Eita Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia! Vamos meditar na palavra do Senhor hoje. O nosso pãozinho diário está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. O capítulo é o capítulo 10 e os versículos estão do 38 ao 42, que nos fala acerca de Jesus quando estava ali na casa de Maria e Marta. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Então, essa história, de Jesus, essa palavra viva, que é eficaz, que penetra até a divisão de alma, junta, medula, e nos traz vida e vida com abundância, nos traz ensinamentos. E hoje a palavra do Senhor nos ensina acerca de escolher a melhor parte. E qual é a melhor parte que nós estamos escolhendo? Será que nós estamos como Marta ou como Maria? Eu confesso aos irmãos, a você que gosta de ouvir a palavra através desse momento do pão diário, eu confesso que hoje eu não iria fazer vida, eu não, nem tenho muita explicação para dar. O fato é que eu não estava com vontade de fazer, simplesmente isso. Eu fiz o áudio, enviei nos grupos, a qual envio todos os dias, e eu simplesmente não iria fazer o vídeo. E comecei a cuidar dos meus afazeres. Enquanto eu lavava a louça, preparei o café, lavava a minha louça, e eu me calei e comecei a ouvir, uma palavra a qual uma irmã estava trazendo em áudio. E eu ouvi aquela mensagem. E eu comecei a ouvir a voz de Deus a falar comigo. Você falou assim, você está igual Marta. Você acabou de ler a palavra e está fazendo o papel de Marta, cuidando dos seus afazeres. E Deus é tão educado que Ele fala tão mansamente, sem precisar nos constranger. E eu comecei, meditar. Eu falei, verdade.
parte. Eu acabei de ler a palavra, que Maria escolheu a melhor parte. E eu não escolhi a melhor parte de fazer o vídeo. Tem pessoas que às vezes já estão esperando a palavra. E eu estava negligenciando, simplesmente negligenciando esse momento de fazer o vídeo. E eu terminei, Deus falou comigo, e eu falei, sim, Senhor, muito obrigado. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou sentar ali na frente dessa tela e vou ler a palavra, nem que seja 2 minutinhos, mas eu vou falar. Pouco tempo, mas eu vou ler a palavra. E o que faz a obra em nossas vidas é a palavra. Pelo poder da palavra tudo se fez. E essa palavra chegou até a nós. Para quê? Tem um objetivo essa palavra hoje para nossas vidas. Porque eu estava fazendo o papel de Marta, eu estava escolhendo limpar minha casa. Não que isso seja errado, né? Não que seja errado. Limpar a nossa casa, tanto a nossa casa material, como também a nossa casa física e espiritual. Limpar, porque Jesus, ele ama a limpeza. Eu acredito que Jesus, com as minhas imaginações, eu acredito que Jesus não achou errado em Maria, nem em Marta estar limpando a casa, porque elas foram pegas de surpresa. Jesus estava passando por ali, Como fala aqui na meditação, trabalhar ou adorar, Jesus, ele amava o lar de Marta e de Maria, E de Lázaro. Sempre que ele ia ali a Jerusalém, ele gostava de se hospedar na casa dos seus amigos, que ele estava a apenas 3 quilômetros, olha aí, estava só apenas a 3 quilômetros da capital dos judeus, Ali, Jesus, ele encontrava sempre um afetuoso acolhimento. E quando ele passava ali por aquelas redondezas, ele resolveu dar uma passada na casa dos amigos para visitá-lo. Quando Marta viu Jesus, ela ficou atônita. Por quê? Porque estava tudo fora de lugar. Mas ela começou a organizar, faz uma coisa, faz outra. E Maria lá sentada ouvindo Jesus, De boa. Eu acredito também com as minhas imaginações, porque quando eu leio as histórias bíblicas do que aconteceu, eu me vejo dentro daquela história, se fosse eu hoje. Ou imagino como elas se sentiram. Eu faço aquelas imaginações e eu armo um cenário na minha mente. Então, eu imagino que Maria deve ter dito assim, eu faço depois que meu mestre ir embora, meu amigo ir embora, eu faço. Eu vou agora dar atenção a ele, porque Jesus era o centro das atenções. Naquele momento, para ela, o que importava era ouvi-lo, o seu amigo, o seu mestre Jesus. Mas o que nos chama a atenção, o que eu também vejo dentro dessa história, é que nós temos que manter as coisas em ordem, para não sermos pegos de surpresa, como as 10 virgens. 5 manteram as suas lamparinas com óleo, mas 5 eram loucas, não puseram o óleo necessário. Faltou o quê? A presença do Espírito Santo, faltou a vigilância. Enquanto elas iam buscar o seu óleo, a porta se fechou porque o noivo chegou. Aleluia! Então, Marta e Maria, elas não deixaram a casa em ordem. Foi preciso Marta deixar de ouvir Jesus para ir cuidar dos seus afazeres. Maria não importou com a bagunça. Ela apenas deu a atenção dela, a atenção devida ao amigo, E olha que lição nós temos que tirar dessa história. Muitas lições temos que tirar da história de Marta e Maria. Vamos manter sim a nossa casa em ordem. Deus, ele falou comigo poderosamente hoje,
com esta palavra, porque essa palavra, ó, tem milhões de anos que está escrita, mas ela é renovada, ela tem um renovo espiritual todos os dias. Todos os dias que quando nós lemos essa história, Deus vai falar conosco de acordo com a nossa necessidade. E a necessidade hoje é: põe a tua casa em ordem, põe tudo em ordem. Essa semana teve uma palavra também sobre Ezequias, onde Deus mandou Isaías pôr a casa em ordem. E hoje, Isaías mandou Isaías falar para Ezequias pôr a casa dele em ordem, né? Porque ele ia morrer. E hoje Deus nos chama a atenção através do Evangelho de Lucas, nesta palavra: põe tua casa em ordem, para quando chegar a visita importante, não esteja tudo fora de lugar. E aí você vai dar atenção à sua visita. E eu deixei, né? Eu queria, né? Eu tenho algumas coisas para fazer hoje. Eu falei, se eu for fazer um vídeo, vai tomar meu tempo e eu não vou fazer. Simplesmente isso, né? E algumas coisinhas a mais para poder conseguir fazer o que vou fazer hoje. Mas ao começar a fazer minhas coisas, Deus começou a falar comigo. Qual é mais importante? E tem coisas que eu posso deixar para depois. Por que eu tenho que fazer hoje? Olha o puxão de orelha que papai me deu. Mas é bom, é bom. É bom a gente ouvir a voz de Deus. Porque se for outra pessoa falar, às vezes a gente fica chateado, acha que fulano está exagerando, né? Mas quando o próprio Deus fala conosco, a gente sabe que é a voz dele, porque a ovelha tem que conhecer a voz do seu bom pastor. Eu poderia escolher, não, eu não vou, simplesmente, mas eu resolvi obedecê-la, né? Como Jesus falou para Marta, quando ela questionou: mestre, não te importa que eu faça sozinha e Marta fique aí, Maria fique aí sentada, né? Eu estou fazendo a minha encenação, né? E fiquei sentada, porque a pessoa quando vai reclamar, ela muda, né, até o jeito de falar. Não importa que eu estou aqui fazendo sozinha. Ela fez os questionamentos dela, porque ela estava cuidando dos afazeres sozinha, né? E Jesus olhou para ela e disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Quando nós escolhemos agradar a Deus, Deus ele não deixa a gente sem a recompensa necessária. Porque quando nós estivermos passando por algum apuro, Jesus vai olhar e dizer: olha lá, Joelita parou tudo, Joelita fez o que era a minha vontade, que é de levar a minha palavra. Porque ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, infelizmente, né, está condenado. E eu estou aqui, não em meu nome, não é de mim, não é por mim que eu estou aqui, mas por Ele, porque para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque é dele, por Ele e para Ele que são feitas todas as coisas. Aleluia! E em uma das visitas ali, Marta acabou se desesperando, né, com a folga de sua irmãzinha, pois esta, em vez de ajudá-la com os deveres da casa, ficava fazendo sala para o visitante, não se importando com que ela fizesse tudo sozinha. Aleluia! A irmã se irritou, né? Porque a outra deixava ela fazer tudo sozinha. Deixou. Mas, como eu falei antes, ela poderia estar vendo tudo, mas ela disse: o importante agora é meu amigo, né? O amigo Jesus. E o verdadeiro amigo é Ele, né? Até os dias de hoje. Se nós fomos chamados por Deus e escolhidos para aquela obra, nós temos que fazer sim com excelência. E hoje a espada está cortando primeiro aqui, para depois cortar aí. Essa palavra é espada de dois gumes.
Marta era uma mulher laboriosa, né? Era daquelas que gosta de tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Isso é qualidade, não defeito, né? Não que esse seja um defeito. Deixar tudo arrumadinho, cheirosinho, tudo organizado, não é defeito, é uma qualidade, né? Mas tudo tem que ter o seu tempo. Tem lá no livro de Provérbios, tem uma passagem que diz, no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, né? E tem tempo para arrumar, e também temos que ter tempo para parar e ouvir a palavra de Deus e também levar a palavra de Deus, né? Temos que ter esse tempo, porque o dia tem 24 horas. Se nós podemos fazer amanhã algo, pode deixar, então vamos dar prioridade, né? Vamos dar prioridade à palavra do Senhor. Dá até para imaginar Marta muito agitada, com os cabelos desalinhados, avental molhado, buscando água no poço, lavando o chão da cozinha, preparando o quarto de hóspede e enchendo a casa com o aroma de uma deliciosa e caprichada refeição que preparava com carinho para os seus ilustres visitantes. O encanto de uma mulher dedicada não acaba nunca, mesmo quando seus cabelos branquinhos indicam que já está na hora de ela sossegar. Ela continua com a sua disposição de servir, né? E se fosse para mim dar uma nota, eu daria igual para as duas. Por quê? Uma estava colocando as coisas em ordem, né? A casa em ordem. A outra estava ouvindo a palavra. Então, nenhuma estava errada. Mas Jesus deixou bem claro que Maria escolheu a melhor parte. Então, a melhor parte não é a gente se ocupar só nos afazeres de casa. É sim fazer tudo e tirar um tempinho do nosso tempo que o Senhor nos concede para estarmos também envolvidos com a obra de Deus, com a palavra dele. Ter compromisso, né? Como é gostoso comer o pão que a vovó faz, não é mesmo? Ninguém consegue fazer um arroz e feijão igual ao dela. Por que será? E o bolo de fubá, então? Ninguém é capaz de imitar. Sempre que os netinhos chegam, tem algo gostoso esperando por eles. A vovó não cansa nunca. Marta era desse tipo de mulher, sempre pronta a servir para agradar, para resolver situações, né? Maria, indiferente às preocupações e correria da irmã, permanecia sentada aos pés de Jesus, curtindo estar em sua presença. Isso não quer dizer que Maria fosse relaxada, preguiçosa ou indiferente às necessidades de Jesus, mas ela estava tão feliz com a visita de seu Salvador que sequer tinha tempo para pensar em outra coisa. Nem mesmo quando tomou a bronca de sua irmã, ela se preocupou em mudar de lugar e de atitude. Para Maria, não havia coisa mais importante do que estar ao lado de Jesus, né? Qual é a tua preferência hoje? Qual é a nossa preferência hoje? Então, a palavra do Senhor nos indica, a preferência tem que ser estar na presença do Senhor. Todas tarefas cumpridas, filhos bem cuidados, casa em ordem, roupa lavada e passada, comida feita, saúde, dinheiro e outras coisas mais. São boas, são importantes sob uma condição: que elas não roubem o tempo que deve ser dedicado a Jesus, né? Então, tudo isso tem que ser importante, sim, desde quando isso não venha roubar, né,
desde quando não venha roubar o tempo, né, que deve ser dedicado a Jesus. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus, né? Então, quando nós resolvemos escolher a melhor parte, ninguém consegue tirar de nós. Então, vamos escolher estar na presença do Senhor, né? Meditarmos mais na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. A história de hoje tem por título tudo o que precisamos. Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária, né? Quando Jesus visitou a casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta não sabia com antecedência sobre sua vinda. Então podemos entender a chateação dela com Maria por esta não ajudar nos preparativos para alimentar o Senhor e seus discípulos. Mas Marta perdeu de vista o que realmente importa, que era receber Jesus enquanto aprendia com ele, né? E Jesus ali, ele não estava preocupado. Jesus não chegou para olhar a bagunça da casa, né? A casa material. Jesus não chegou para isso, né? O que importa para Jesus é a nossa casa espiritual, né? Essa é a melhor. Porque tudo isso é bom, né? Como foi falado. Do que adianta, né? Como está escrito na palavra, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Do que adianta a gente estar colocando tudo, a casa está toda impecável, nós estamos todos alinhados, cabelo alinhado, aparência, mas por dentro está um sepulcro caiado. Então não adianta nada, né? O que mais importa é a presença, porque Jesus estava ali não para querer comer comida, não para olhar a beleza da casa delas, não. Jesus foi ver eles, né, amigos? Vou lá dar uma passada lá para ver meus amigos, né? E ele queria atenção, né? Uma boa conversa, uma boa, né, recepção. Então, não que Jesus seja egoísta, não, né? A gente tem que entender, né, o ponto de vista espiritual, não trazendo nada para o carnal, não. Porque Jesus não é egoísta, ele não quer tudo para ele, não. Mas o que enfatiza é que nós temos que ter sempre tempo para ele, para estar na presença dele, né? Essa é o ponto-chave. Mas Marta perdeu, né? Ela perdeu ali de vista. Cristo não a repreendeu por qualquer, né? Por querer servi-lo, mas sim a lembrou de que ela estava perdendo o que era mais importante, né? Então Jesus não corrigiu ela, não repreendeu ela, né? Por querer servi-lo, não. Mas sim lembrou ela de que estava perdendo o que era mais importante. Quando as interrupções nos irritam ou nos sentimos sobrecarregados com as muitas coisas que queremos realizar, podemos parar e nos lembrar do que realmente importa na vida. À medida que desaceleramos, imaginamos-nos sentados aos pés de Jesus. Podemos pedir-lhe que nos encha com seu amor e vida. Podemos nos deleitar em sermos discípulos amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha a pergunta. Que distração o impede de usufruir da presença de Jesus e de sentar-se aos seus pés? Qual é a distração? O que é que está nos impedindo, né? Eu acabei de citar o impedimento que estava sobre mim. Eu queria organizar tudo para dar tempo de fazer tudo. Mas eu entendi nesse exato momento. Olha como a gente se dispersa facilmente, né? Como se Deus não fosse importante, como se a palavra dele não fosse importante, né? Ah, não vou fazer não, vou deixar para depois, só porque
Porque sabe por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que Deus não é vingativo, que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, Ele é rico em perdão, Ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Por isso que a gente negligencia a obra de Deus. Mas, por outro lado, Deus não vai deixar de ser tudo isso de bom porque eu não fiz. Porém, quem vai perder sou eu. Eu perco a melhor parte. Se eu estou escolhendo servir, cuidar dos meus afazeres, é eu que vou perder, não é Deus que vai perder nada. Ele continua sendo Deus. Se eu quiser estar na presença dele, ele é Deus. Se eu não quiser, ele continua sendo Deus. Não é assim? Oremos. Jesus, somos gratos por saber que gosta de nos ensinar. Ajuda-nos a não desistir e sempre te servir. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos ajude a estar sempre escolhendo a melhor parte, que é estar na presença dEle. Amém? Um bom final de semana para todos, um dia de vitória para todos nós.